Então, boa noite aos três, aí ao Clóvis, ao Jonathan e ao João. Dando continuidade à nossa disciplina de programação web, pessoal, hoje na segunda aula a gente vai ver a introdução, uma pequena introdução ao HTML, e na aula da semana que vem a gente vai ver um pouco mais sobre o HTML. Tá? Então, já coloquei aqui o tópico no SIGA, está cadastrado, tá? Aqui já tem um slide da aula 02, que é a aula de hoje, e também no final do slide tem uma atividade prática, que é a criação de uma página HTML, para vocês fazerem aí depois em casa, ao longo da semana. E na semana que vem a gente pode tirar eventuais dúvidas, enfim, posso mostrar para vocês ali o código para quem teve dificuldades, tá? Então vamos lá. Então a gente vai ver uma introdução ao HTML, depois algumas diferenças entre o HTML5 e o HTML4, alguns novos recursos que foram criados no HTML5, alguns elementos básicos do HTML e atividade aí para depois vocês fazerem. Então, a primeira pergunta da aula hoje, o que é o HTML? Tá? O que significa essa sigla HTML? Então, o HTML, pessoal, é uma linguagem de marcação para descrever documentos web, que são as páginas web. E a sigla HTML é a sigla para Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Então, o HTML é uma linguagem de marcação, tá? Não é uma linguagem de programação. Então, quando a gente fala que o HTML é linguagem de programação, está errado, tá? Porque o HTML não tem, por exemplo, a estrutura de seleção, de repetição, for, while, enfim, tá? Então, não tem atribuição de variáveis, nada disso. Então, ela é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, tá? E uma linguagem de marcação é um conjunto de tags de marcação. E os documentos HTML são descritos por essas tags HTML. Então, cada tag HTML vai descrever um conteúdo diferente do documento. Então, o que a linguagem HTML ela é responsável? Pelo quê? Por nos dizer como que é a estrutura, tá, dos elementos em uma página HTML. É isso que ela faz. Tá? Como é que esses elementos, como é que os títulos, as imagens, os vídeos, os textos, tá, são posicionados numa página web. É isso que o HTML faz, tá? Então, a função do navegador é ler o documento HTML e mostrar a página, né, resultante para o usuário. Porém, o navegador não vai mostrar as tags HTML em si, né, que seria o código HTML. Ele vai apenas utilizar o HTML, então, para determinar como apresentar o conteúdo do documento, da página web. Então, aqui algumas tags básicas que tem no HTML, tá? As tags HTML, que vai descrever um documento HTML. Então, toda a página HTML, ela vai estar dentro desse par de tags aqui, que são as tags HTML, tá? E as tags no HTML, normalmente, elas são impares, tá? Então, a gente abre aqui uma tag e fecha a tag com essa barra aqui, tá? Então, toda tag tem sinal de menor, maior, o nome da tag, né? O sinal de maior, menor aqui. Aí depois a gente abre de novo menor, maior, fecha com a barra, o nome da tag, e fecha de novo com esse sinal de maior, menor. Então, a tag mais famosa, e a principal, é a própria tag HTML, que vai conter todo o resto do conteúdo HTML. Também temos a tag read, tá? Então, o texto da tag read vai prover informações sobre o documento. Então, são informações sobre a página, são meta-informações sobre a página. Por exemplo, aqui dentro dessas tag read, nós vamos colocar... importar arquivos de CSS, JavaScript, informar qual a codificação da página, entre outras coisas. Outra tag que a gente tem é a tag title, que vai informar, representar o título do documento, tá? Quando a gente acessa aqui, por exemplo, ó, uma página, aqui na aba aqui em cima aparece aqui o nome, né, da página, ó, aulas, desenvolvimento web, aqui SIGA, sistema de integração. Então, esse texto que está aqui, esse título, a gente coloca dentro, aqui, entre essa tag title, tá? Então, essa tag title é justamente para isso, tá? É para informar o título da página. Temos também a tag body, o par de tag body, que vai descrever o conteúdo visível da página. Então, tudo que o usuário vê na página HTML vai ficar dentro aqui da tag body, tá? Tem que ficar entre essas duas tags. Temos também as tags H1 até H6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, que vai descrever um título de uma seção dentro da página, tá? Então, para escrever um título de uma página, de uma seção, de uma notícia, por exemplo, eu posso utilizar uma dessas tags aqui, de H1 até H6, sendo que H1 tem uma ênfase maior,
o texto fica num tamanho de fonte maior, e até chegar no H6, esse texto vai diminuindo até ter uma ênfase menor. E também temos a tag P, que é a tag que descreve os parágrafos, tá? Numa página web. Então, as tags HTML são palavras-chave, são os nomes das tags entre colchetes angulares, tá? Que é o famoso sinal de menor, maior, maior, menor. Então, as tags HTML normalmente vêm em pares. Então, a gente vai ter aqui, ó, o colchete angular, o nome da tag, aí são várias, tá, pessoal? São dezenas de tags HTML. Lá naquele site W3School tem todas as tags, eu vou mostrar para vocês a lista lá. Outro colchete angular, o conteúdo aqui dentro da tag, e a gente fecha aqui a tag, sempre lembrando de usar aqui a barra, tá? A maioria, pessoal, das tags são impares, tá? Algumas vai ser somente uma tag aqui, tá? E essa barra vai estar aqui no final fechando. Depois a gente vai ver algum exemplo ali. Então, algumas são somente uma, não tem esse abre e fecha de tags aqui. Então, por exemplo, lá, para criar uma tag title, ó, eu crio aqui title. Esse title é o nome da tag, é o elemento title. Entre as tags aqui eu escrevo o que eu quero, então minha página, e fecho a tag. Se eu fizer isso aqui e colocar numa página HTML, lá no meu cabeçalho, quando eu abrir essa página no navegador, lá em cima na aba, o título da página vai ser o que está escrito aqui no meio. Então, minha página, ok? Então, como eu mostrei ali anteriormente, esse SIGA, Sistema Integrado, Aulas de Desenvolvimento Web, esse título que está aqui, eles estão exatamente dentro aqui, entre essas duas tags, naquelas respectivas páginas HTML ali, ok? O HTML também tem atributos, tá? Então, os elementos HTML podem ter atributos, e esses atributos fornecem informações adicionais sobre o elemento em questão, tá? O elemento são as tags, tá, pessoal? Quando a gente fala de tag, a gente está se referindo, na verdade, também a um elemento HTML. E são sempre especificados na tag inicial, então a tag da esquerda. E são descritos na forma de nome do atributo igual o valor do atributo. Então, alguns exemplos de atributos HTML. O atributo href vai especificar o endereço do link em uma tag A. Tá? A tag A é responsável por criar um link web. Um link que a gente clica e é redirecionado para outra página. Então, a gente tem que usar dentro dessa tag A aqui um atributo href. Depois a gente vai ver ali exemplo. E nesse href é que eu vou passar qual é o caminho, ou qual é a página, qual é o link, qual é o site que eu quero acessar ao clicar nesse link. O outro atributo é o src, que é o source, que vai especificar o caminho de uma imagem em uma tag image, por exemplo. Tá? Então, uma tag img de imagem é a tag responsável por representar a imagem na página HTML, e através desse atributo source que a gente consegue passar para esse elemento imagem qual é o caminho da imagem que eu quero mostrar. O elemento ID, que é para identificar um identificador único do elemento na página, é bastante utilizado com o CSS para eu conseguir selecionar qual elemento específico na minha página eu quero atribuir as minhas regras de CSS. A gente vai ver isso depois para frente, na disciplina. O atributo é o hide, que torna o elemento invisível. Tá? Então, se eu quero deixar um elemento visível ou invisível na página, eu posso usar o atributo hide. Também tem dezenas de atributos, pessoal. É uma lista gigantesca de atributos HTML. E aqui falando um pouquinho da evolução do HTML, inicialmente o HTML ele foi criado lá em 1991, na sua versão inicial. Depois, em 95, foi atualizado para o HTML 2.0, em 97 para o 3.2, em 99 para o HTML 4.0.1, tá? Muitas páginas ainda hoje mais antigas ainda usam esse HTML 4.0.1 aqui. Em 2000, o XHTML, que era uma mistura de XML com HTML. Em 2014, então, foi criado o HTML5, que é o HTML que a gente utiliza aí atualmente, tá? Pessoal, antes de passar ali, vamos só entrar lá no W3School. Eu vou mostrar para vocês, tem uma lista que tem aqui de referências, tá? Do HTML. Tanto de elementos quanto atributos, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Se vocês entrar lá no W3School, vão HTML. Temos aqui, ó, HTML tag list. Então, essa aqui é a lista de todos os elementos HTML, tá? Então, começa aqui, ó, aqui como eu falei, o A, que é para definir um hiperlink, né, um link, e a lista aqui é grande, tá? Vocês vão vendo aí que tem vários elementos HTML que podem ser utilizados. Aqui é IMG, que eu falei que dá imagem, input, que é para criar um campo de texto, que a gente vai ver mais para frente também. O P, que a gente falou ali, o parágrafo. Vai indo, ó. Então, são algumas dezenas aí de elementos, né, tags HTML.
E os atributos também. Então, aqui, HTML atributos, a referência aqui. Então, são os atributos que a gente consegue utilizar junto com as tags, tá? Dentro das tags HTML. Então, tem um monte aí também, tá? A gente falou lá do hidden, ó, que é um atributo global para dizer se o elemento é ou não visível na página. O ID, como falei, vai especificar unicamente o elemento na página, bastante utilizado com CSS. Lista, maximum length, que é usado depois, isso aqui a gente vai ver depois lá quando usar o campo de texto. O name também vamos ver bastante depois, quando for ver PHP principalmente. Aqui são os atributos de eventos, tá, para usar com JavaScript. Então, são vários atributos de eventos. Tá? Required, para deixar o elemento de entrada de texto, por exemplo, obrigatório. Search, que eu falei ali anteriormente, ó, especificar uma URL no áudio, vídeo, script, ou na imagem, tá? Ele é usado então, em vários aqui outros elementos, não somente na imagem. Então, são também, aí, são mais de 100, tá, eu acho, atributos HTML. Então, claro que ninguém vai decorar todos eles, tá? Mas só para vocês saberem que tem aqui a lista, a referência aqui da listagem, tanto dos atributos, quanto dos elementos, tá? Então, quando eu falei para vocês que é impossível na disciplina passar todos os atributos, todos os elementos, é porque realmente, pessoal, é impossível, tá? Então, agora falando um pouco das diferenças entre o HTML5 e o 4. Vou voltar aqui. Então, uma coisa que a gente tem nos documentos HTML, pessoal, é o doctype. Tá? O que é o doctype? É o Document Type Declaration. Tá? Seria a declaração do tipo de documento. Ele não é uma tag HTML e é uma instrução para o navegador reconhecer qual a versão do HTML é utilizada pela página, e isso vai auxiliar o navegador a mostrar a página de forma correta, tá? Para o usuário. E esse Document Type Declaration aqui, ele precisa ser a primeira declaração do documento HTML, tá? E tem que vir antes da tag HTML. Então, a primeira coisa que aparece no nosso arquivo lá, na nossa página, primeira linha tem que ser aqui o doctype. No HTML 4.0.1, tá? Há 3 tipos de declarações de doctype: HTML 4.0.1 strict, transacional e firm set. Tá? Cada um deles tem algumas diferenças entre si, de limitações de quais elementos podem ser utilizados e quais não podem, tá? Então, tinha esses 3 tipos aqui no HTML4. No HTML5, o doctype já teve uma evolução enorme, por quê? Porque só tem um tipo, tá? Só tem uma forma de declarar o doctype, não tem mais de um, e é bem mais simples, tá? É simplesmente eu escrevendo isso aqui no início da página. Então, eu coloco lá, exclamação, doctype, HTML. Isso aqui informa ao navegador que o que vai vir aqui embaixo é um HTML versão 5, tá? E vai instruir o navegador a processar as informações desse arquivo HTML de acordo com as regras, com os padrões do HTML5. Então, só para vocês verem a diferença aqui, a mesma página em HTML4.0.1 e a mesma página em HTML5, tá? Então, aqui tem uma página que tem aqui, a primeira linha, o doctype, ó. Olha como o doctype do HTML4 é bem grande, tá? É bastante informação, tá? Isso aqui o pessoal normalmente pegava, tinha sempre já isso aqui em algum arquivo, depois só copiava e colava, né? E aqui é a página HTML5. Então, abro aqui a tag HTML, abro e fecho a tag read, que é o cabeçalho, coloco algumas informações aqui, como, por exemplo, a codificação, eu quero que seja um TF8, e o título da minha página aqui entre as tags title, tá? E fechei meu cabeçalho. Depois eu abro e fecho meu body, que aqui sim é todo o conteúdo visível para o usuário, e depois do body eu fecho aqui minha tag HTML, tá? Dentro aqui do meu body eu tenho o quê? Um título, exemplo de reading aqui, que é só um título, e aqui embaixo seria um parágrafo, tá? Um elemento parágrafo. Então, essa mesma página aqui, se eu for fazer em HTML5, tá? Percebo que aqui o cabeçalho e o doctype é bem mais enxuto, tá? Ó, no HTML5 é simplesmente escrever doctype HTML5, e lá no cabeçalho, ao invés de eu ter que escrever tudo isso aqui para eu declarar que eu quero usar o TF8, eu posso simplesmente escrever char7 o TF8, tá? Então, várias questões aqui de meta-informações no HTML5 foram melhoradas. E o resto aqui é a mesma coisa, tá? Title, read, body, um H1 aqui que seria um título, né, da minha seção ali, e aqui embaixo um parágrafo, ok? Então, aqui vamos ver que esses 2 exemplos aqui, que eu tenho aqui. Então, ó, aquela página que eu mostrei do HTML4 seria isso aqui, tá? Aqui eu coloquei mais um linkzinho também. Então, tem lá o doctype gigantesco, do HTML 4.0.1, tag HTML, tag
read, que é o cabeçalho, abri e fechei. Lembrando, pessoal, o read não aparece para o usuário, tá? Isso aqui é só para a gente escrever aqui as meta-informações, como o título da página, a codificação, e aqui dentro também que a gente vai inserir o JavaScript e o CSS quando eles forem um arquivo externo. E depois aqui embaixo tem o body, e aqui eu tenho o H1, meu parágrafo aqui, que seria esse exemplo de parágrafo. Então, perceba a diferença entre o H1 e o parágrafo, tá? O H1, pessoal, como eu falei, é um título, tá? Como se fosse um título de um capítulo de um livro, ou um título de uma revista, tá? De uma notícia. Então, ele já fica por padrão aqui em negrito e um tamanho de fonte bem grande. Já o P, que é o parágrafo, é como se fosse um parágrafo de um livro. Então, já é uma fonte, um texto já do tamanho mais comum, né? Mais normal para um parágrafo, ok? Então, pensem no H1, H2 como título de um capítulo de um livro e o P como parágrafo, ou os parágrafos do livro, tá? E eu criei aqui um link que acessa aqui uma página do IFC, tá? Então, como é que a gente cria aqui um link? Já vamos adiantar aqui. Tag A, então aqui eu tenho a tag A, e aqui eu estou fechando a minha tag A, minha primeira tag. Desculpa, abrindo e fechando a minha primeira tag, e aqui eu vou fechar aqui a segunda tag A, tá? Então, uma coisa, o pessoal desperte quando criar um link, tá? Para a gente criar um link, pessoal, eu tenho que usar o href, o atributo href, para quê? Para informar qual é o link, ou qual é o site que eu vou acessar quando eu clicar no link. Então, quando eu clicar aqui, nesse site FC, para onde é que eu vou ser redirecionado? Isso a gente informa aqui no href. Então, quando eu clicar nesse link, eu vou para esse cara aqui. http://www.ifc.edu.br. O que é o target? O target é um outro atributo, tá? Para informar se eu quero que abra quando eu clicar, se eu abro uma nova aba, ou se eu vou utilizar a mesma aba para acessar esse link, tá? Então, quando a gente usa target igual a underline blank, tem esse efeito aqui, eu clico no link, e abre uma nova aba, uma nova janela, para eu visitar esse link. Ok? Se eu não colocar nada por padrão, quando eu clicar aqui, eu vou recarregar essa página com esse link, tá? Então, eu faço acesso na mesma página, ok, pessoal? Quando perdi, a gente voltar lá, tá? Então, essa aqui era a página HTML4. E HTML5, a gente viu ali anteriormente, tá? Aqui não tem link, mas, então, a diferença maior é aqui no doctype e também aqui na meta do char7, que é mais simples, tá? E aqui eu já fiz aqui também a inclusão de um link, do CSS, desculpa, e de um script JavaScript, tá? Mas isso aqui a gente vai ver depois, quando for ver CSS JavaScript, como fazer a inclusão, tá? Mas, de novo, dentro do read, entre outras coisas, eu vou declarar a codificação, os arquivos CSS externo que eu quero carregar na página, script JavaScript externo e o título da minha página, tá? Entre outras coisas. Mas, normalmente, o que a gente mais usa seria isso aqui, tá? Então, aqui é o exemplo das duas tipos de página, HTML5 e HTML4. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Pessoal, agora falando um pouco mais do HTML5, tá? Então, no HTML5 foram criados novos elementos semânticos, tá? Que são o header, o footer, o article e o section. O que é o elemento header? Ele vai definir um cabeçalho para a página ou para uma seção, tá? Então, por exemplo, eu quero criar um cabeçalho lá geral da minha página, um cabeçalho de um pedaço da minha página, de alguma seção da minha página, eu posso e devo utilizar o elemento header. O elemento footer, ele vai definir um rodapé para a página ou para uma seção. O article vai definir um artigo no documento, então pensa então de novo na minha página, por exemplo, como uma página de notícias, então eu vou ter lá o cabeçalho em cima, embaixo o footer, e no meio eu vou ter vários artigos de notícias, tá? Ou reportagens. Então, cada uma dessas eu posso criar através aqui desse elemento article, tá? E a section também vai definir uma seção dentro da minha página. Então, como eu falei, pessoal, esses aqui são elementos semânticos, tá? No HTML4 não existiam esses elementos e a gente usava o elemento div. A gente vai ver depois também futuramente, tá? Então, o elemento div ele faz exatamente isso. Ele cria espaço, define espaço dentro da nossa página para a gente colocar o conteúdo dentro dele. E dentro do HTML5 eles resolveram criar esses elementos, tá? Para semanticamente, quando a gente vê o código fonte, a gente já saber o que está acontecendo, tá? Então, quando eu vou lá e leio no HTML um header, isso aqui então é um cabeçalho de uma página ou de uma seção. Quando eu leio footer, na minha cabeça eu já sei que isso é um rodapé
da página ou de uma seção. E a mesma coisa com o article e com o section. Tá? Então, o próprio nome já vai nos dizer o que esse elemento representa. Claro que eu posso pegar um header e transformar ele em footer, tá? Isso daria para fazer tranquilamente, ok? É só eu colocar ele na página lá embaixo, que ele vai ser o rodapé, e no CSS eu chamar ele e passar para as regras CSS para deixar ele no final da minha página, lá embaixo, no rodapé. Mas isso semanticamente é errado, tá? Então, essa ideia é que semanticamente a gente escreva um código até mais fácil de manter e entender, tá? Usando aqui corretamente esses elementos. Então, para criar um cabeçalho, eu uso esse elemento, um rodapé esse, um artigo esse, uma seção esse aqui. Alguns atributos também de controle de formulário, como number, date, time, calendar e range também foram criados, tá? No HTML5. Se a gente for entrar aqui, deixa eu voltar aqui no HTML para mostrar para vocês. A gente vai ver depois também mais lá para frente, quando tiver... Ó, form... Atributos. Não, desculpa, input types. Deixa eu achar aqui. Radio, checkbox, ó, um deles que eu falei é o date, né? O que é o date? O date, pessoal, é um tipo de atributo para a gente criar um campo de data. Quando eu clicar aqui, tá? Ó, aparece já automaticamente um calendário. Isso é padrão do HTML5, tá? Eu não tenho que ter mais JavaScript. Antigamente a gente tinha que chamar a biblioteca como jQuery, enfim, para quando eu clicar, chamar a biblioteca externa JavaScript para mostrar o calendário. Agora não, agora o próprio HTML5, ó, é essa instrução aqui, cadê? Input tape date, ó. Esse atributozinho aqui, tape date, ele já automaticamente ele me fornece esse calendário aqui, tá? Isso é uma das coisas que tem no HTML5 e não tinha no 4, que é bem legal. Vamos achar outro aqui. O color, eu não falei do color ali, mas o color, ó, quero selecionar uma cor. Quando eu clico aqui, olha o que aparece aqui, já aparece a paleta de cores, pessoal, para eu escolher a cor que eu quero, tá? Também, nativo do HTML, ó, simplesmente input type color. Não tem nada de JavaScript, nem uma biblioteca externa, tá? Só usando esse tipo aqui, o HTML, que o navegador já me mostra isso aqui. Vamos achar mais alguma coisa aqui. File. Também, para eu escolher o arquivo aqui, também nativo no HTML5. Number, que eu tinha falado ali, o que é o number? Eu crio um campo que só aceita números, tá? Então, eu coloco aqui, tem até já aqui as setinhas, ó, para eu incrementando um a um. E eu só consigo escrever números aqui. Se eu escrever isso aqui, tentar mandar, ó, ele não deixa porque digite um número. Então, ele obriga que eu escreva algum número aqui dentro. Tá? E tem mais vários outros aqui. Telefone, time, URL, semana. Então, tem vários aí atributos novos de controle de formulários no HTML5. Também tem alguns elementos gráficos, que é o SVG, que é o container para gráficos SVG, que são os Scalable Vector Graphics, tá? O gráfico de vetores escaláveis, tá? Para quem mexeu com CorelDRAW, sabe o que eu estou falando. E também o Canvas, que é usado para definir, para desenhar gráficos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu acho eles aqui. Tá aqui embaixo, não. Cadê gráficos? Ó? Canvas. A gente consegue, então, pessoal, com o próprio HTML aqui, ó, desenhar retângulos, enfim, linhas, tá? Círculos. Aí, claro, daí nesse aqui tem que usar o JavaScript aqui, tá, pessoal? Para definir as coordenadas, etc, tá? Mas só com o JavaScript aqui, HTML, eu consigo desenhar figuras geográficas, tá? E aqui o SVG, tá? Eu consigo, então, fazer aqui, como eu disse no próprio com HTML, também desenhar gráficos, tá? E aqui percebam que é somente HTML, tá? Não tem JavaScript, ok? E a vantagem do SGV, pessoal, é que se tu aumentar o zoom ou diminuir, tá? Ele, por ser escalável, ele não perde a resolução. Tá? Essa aqui é a ideia do gráfico escalável.
tá? São vetores, então mesmo que eu aumente, a resolução dele é a mesma, tá? Ele não perde a qualidade. Então, isso também é novo aí no HTML. HTML5. Então, como eu falei, tudo tem lá no W3, desculpa, depois você dá uma brincada. E também elementos de multimídia, áudio, para especificar um padrão para incluir áudios em páginas web, e o vídeo, para especificar um padrão para incluir vídeos então, em páginas web. Então, de forma padrão, também consigo incluir áudio e vídeo. Também tem aqui, ó, mídia, áudio. Então, se eu quiser colocar aqui algum áudio, tá? A gente tem aqui, ó, tem como a gente faz para incluir o áudio. A gente aqui usa o source para passar o caminho do áudio, daí vai ser um áudio local na máquina, né, no servidor, tá? Ó, uma égua aí, um cavalo. Então, é um áudio que a gente vai ter no nossa máquina, tá? E a gente simplesmente passa o caminho desse áudio e o navegador já aparece aqui, já consegue tocar o áudio para a gente, tá? E também vídeo, a tag vídeo para ser vídeo local, tá? Eu tenho um vídeo salvo no meu servidor, eu consigo também incluir aqui localmente um vídeo, que ele já fica na minha página também, HTML, tá? Então, é bem semelhante lá ao áudio, também uso o source para passar o caminho. Tá, e aqui vai ter, então, um videozinho aqui com os controles também. Tem esse atributo aqui, pessoal, na tag vídeo, ó, controls, que quando a gente usa esse atributo, simplesmente escreve ele aqui na tag vídeo, dentro da tag vídeo, aparece aqui o controle para a gente, de som, controle de pause e também para deixar a tela cheia, tá? De novo, esse vídeo também aqui é um vídeo quem está localmente no servidor, né, na nossa máquina. E quando a gente for pegar vídeos lá do YouTube, pessoal, que até é uma das que tem que fazer na atividade, é só usar aqui o iframe, tá? Todo vídeo no YouTube, se vocês forem ver, tem uma parte lá embaixo que vocês conseguem pegar o link para compartilhar ou para embutir, né, na página HTML. Então, lá vai ter isso aqui, iframe, e vai ter aqui um source com um caminho do vídeo lá no YouTube, tá? E daí vocês vão simplesmente pegar isso aqui e colocar na página HTML e já aparece lá dentro da página o vídeo que vocês pegaram lá do YouTube, tá? Então, essa é a diferença, tá? A tag vídeo é para pegar um vídeo local. E a tag iframe é para pegar já um vídeo externo lá do YouTube, tá? E também novas APIs de HTML Geolocation para localizar a posição do usuário e HTML Drag and Drop para permitir arrastar e soltar elementos também. Isso também tem aqui, ó. Tem mais algumas aqui, tá? Eu falei só de duas, mas... O Geolocation, que seria para... não sei se vai funcionar aqui no navegador, tá? Mas para achar a localização do usuário. Usando aqui JavaScript e o HTML, tá? Ó, ele vai pedir para permitir, vamos ver se ele vai achar alguma coisa ou não. Ó, achou aquela longitude e a latitude, tá? Minha. Aí, cara, tem um código em JavaScript um pouquinho mais complexo. E o drag and drop, que é bem legal, que é arrastar e soltar, tá? Que é isso aqui, ó. Ó que legal, consigo arrastar e soltar imagens aqui de um lado para outro. Aí também tem que usar aqui o JavaScript, mas, pessoal, é só HTML e JavaScript. Como eu falei, não tem nenhuma biblioteca externa, não tem nada fora que não seja HTML, e no máximo aí um JavaScript e um CSS para deixar mais bonitinho, tá? Mas antigamente, para fazer isso aqui, tinha que usar um jQuery da vida, que é uma biblioteca externa, JavaScript ou outra biblioteca, tá? Para fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Então, agora é nativo também aí do HTML. 5. E para terminar aqui, alguns elementos básicos do HTML. Então, a gente tem os elementos, como eu já falei, H1, H2, H3, H4, H5 e H6, que são usados para títulos e subtítulos nas nossas páginas. Lembrando que o H1 dá uma ênfase maior, então é um tamanho de fonte maior. E à medida que vai aumentando aqui o número até o H6, essa fonte vai diminuindo, tá? Vai dando uma ênfase menor para esse título. O P, que são os parágrafos, para criar parágrafos, e o A a gente já viu ali para criar links, tá? Ou hiperlinks. Então, aqui um exemplo, como a gente viu ali antes. Tag A, o href igual, eu passo, então, um caminho aqui do site, que eu vou acessar quando eu clicar no link, então, a página que eu vou acessar quando eu clicar no link. Aqui eu fecho a tag A. E isso aqui, pessoal, tá, de novo, que está entre as tags aqui, é o texto que aparece para o usuário lá na página web, tá? Então, lá para o usuário, quando eu coloco isso aqui na página web,
o que vai aparecer lá é simplesmente um texto IFC, tá? Uma palavra IFC. E aí, quando eu clicar nessa palavra IFC, que é um link, eu vou ser redirecionado para o caminho que eu declaro aqui no href, que é isso aqui, ok? Então, o link que eu vou acessar, o caminho que eu quero acessar, não é entre as tags HTML, é aqui no atributo href. O que vai entre as tags aqui, HTML não, entre as tags A. O que vai entre as duas tags A aqui é o título ou texto que eu quero que apareça para o usuário lá na minha página, tá? De novo, vindo aqui. Ó, o que aparece aqui é site IFC. Lá no meu código, o site IFC, ó, ele está entre as tags A, tá? Agora, quando eu clico nesse link aqui, eu vou ser redirecionado para isso aqui, ó. Para que eu coloco lá no href, que é o IFC do BR, ok? Então, não confundam essas duas coisas. Então, tem elementos básicos também, como a IMG de imagem, que é utilizado para exibir imagens. Então, eu simplesmente crio a tag imagem. O atributo search, eu passo o caminho da minha imagem. Posso ou não usar os atributos width e height para botar a largura, né? Configurar a largura e a altura aqui da minha imagem, mas não é obrigatório. Eu posso simplesmente ocultar isso aqui e simplesmente escrever só isso aqui, tá? Aí a imagem vai ficar no tamanho dela normal, tamanho original. E esse aqui, pessoal, é um tipo de tag que não tem aquele abre e fecha, tá? Percebam, tá? É só uma tag só, tá? Não é uma dupla, como é aqui o A, né? O A eu tenho no link. Eu tenho uma tag aqui, tenho o conteúdo que aparece na página e depois eu tenho outra tag fechando ela aqui. A imagem não, tá? É simplesmente uma única tag. Então, vamos olhar aqui, imagens. Então, ó, como é que percebam? Então, percebam aqui a diferença, ó. Imagem, source, altura e largura, e não tem nem a barra aqui para fechar a imagem, tá? É assim mesmo, não é porque está errado, tá? Então, algumas tags, elas não tem nem a barra, não tem nem essa barrinha aqui, tá? De fechamento de tag, ok? Então, nesse exemplo aqui, tem um link aqui com um caminho para uma imagem, tá? E aparece aqui a imagem então, na página HTML. E por fim, aqui também a gente tem dois elementos básicos, são o link e o script, tá? Então, o link é utilizado para definir um arquivo de CSS externo. Então, por exemplo, eu coloco lá no meu cabeçalho da minha página link, Real Style Sheet, href, caminho do meu CSS. E a tag script, o elemento script, é utilizado para definir um script client-side, lado do cliente, como, por exemplo, normalmente o JavaScript. Então, isso aqui é um pouquinho diferente, eu tenho que abrir a tag script, uso o source daí para passar o caminho do arquivo, e depois aqui eu fecho a tag script, tá? E aqui dentro eu não coloco nada, tá? Eu deixo em branco, é assim mesmo. Ah, professor, quer dizer que no CSS, então eu uso o href para passar o caminho do arquivo, quando eu quero colocar um CSS através da tag link. Eu uso o href para passar o caminho do arquivo CSS, e no elemento script, para eu inserir um script, eu uso o atributo source, é isso mesmo, tá? São dois atributos diferentes que, na verdade, vão informar o arquivo do CSS e aqui o arquivo JavaScript, tá? Mas é assim mesmo, tá? Então, se eu voltar aqui naquela página lá, essa aqui eu acho que tem, né? Vou para vocês aqui, ó. Então, tem lá, ó, elemento link, Real Style Sheet, isso aqui é só um padrão, tá? Para dizer que são folhas de estilo em cascata, que é o que o CSS quer dizer, tá? E o href para passar, então, aqui o caminho aqui no meu computador do meu arquivo CSS, tá? Então, nome arquivo.css. Aqui no href eu vou passar o caminho ou absoluto ou relativo do arquivo CSS que eu quero carregar na página. E para carregar o script, o JavaScript, é a tag script. Aí só quando eu uso o href, uso o source, também passando aqui o caminho do meu script. Então, esse script também está localmente na minha página. Mas, claro, pessoal, isso aqui pode ser um script remoto, tá? Pode ser no servidor externo que eu tenho, que eu coloco ali http, // e o caminho externo, tá? Tanto JavaScript quanto CSS. Isso não tem problema. E muitas páginas vocês vão ver que é usado CSS, JavaScript de servidores externos, tá? Não locais. E aí aqui eu fecho aqui a tag script. Então aqui, ó, na tag link, eu só tenho a tag de abertura e eu fecho com a barra aqui. E no script eu tenho as duas tags de abertura e de fechamento também com a barrinha aqui, ok? E daí, senhores? Tranquilo?
Deixa eu te perguntar lá, quando tu vai botar um link e tu vai bota o link, bota o caminho, né, o www lá, ifc.edu.br, depois tu fecha, e aí quando tu coloca lá o botão, né, cria o botãozinho, cria o objeto lá que vai clicar na página para direcionar para aquele site, ele já entende que aquilo que está lá sem a tag antes é um texto que ele tem que colocar, sim, por exemplo, aqui, ó, aqui está dentro de um parágrafo, tá? Mas não precisaria estar, podia ser só aqui o isso, tá? Só o A, isso, o link. Isso aqui, o navegador, ele já entende que o que está aqui vai ser um texto, que vai ser mostrado aqui, e perceba que quando é um link, Clóvis, toda a vida vai aparecer um sublinhado aqui embaixo, tá vendo? Ó? Sim, tá. Ele já, por padrão, já deixa sublinhado, já para o usuário saber que isso é um texto. Mas o que acontece? Normalmente a gente usa depois do CSS para formatar isso aqui, para tirar esse sublinhado, para deixar o texto mais bonito, entendeu? Para deixar um texto mais apresentável, tá? Porque, por padrão, se tu não fizer nada, só colocar o HTML, é isso aqui, ó. Tá? Aqui, sei lá, teste aqui. É assim, tá? É nessa cor aqui e com esse sublinhadinho aqui, tá? Mas de lá a gente pega, com o CSS muda, tira isso aqui, faço quando eu coloque aqui em cima, mude de cor, enfim, dá para fazer alguns enfeites, né? Mas ele já entende, sim, que isso aqui é um texto que quando eu clicar, eu vou para algum lugar. Tá? Sim. Beleza. E assim, pessoal, tudo que está entre as tags, tá? Qualquer tag. Aqui, entre as tags, por exemplo, aqui do lado, a tag PH, é o texto, é o conteúdo que vai aparecer lá para o usuário, tá? E tudo que está aqui dentro da tag, seria os atributos, aí são as informações necessárias para fazer todas as outras funções da página HTML, tá? Como, por exemplo, o tamanho da imagem, a largura. Antigamente, a gente usava também aqui dentro, tá, o CSS, então aqui dentro eu colocava qual é a cor da fonte, qual é o tamanho da fonte, se está negrito, se está itálico, ficava uma bagunça, vocês imaginam isso, ficava um negócio gigante, com um monte de formatação para eu criar um link, por exemplo. Por isso que o CSS depois foi criado e foi também tirado, né, do HTML, na verdade. A ideia é ter arquivo só de HTML, arquivo só de CSS, que é para fazer a formatação, né, da página, a parte ali visual, e também arquivo só de JavaScript para separar a parte lógica ali, dinâmica da página, tá? Para não ficar tudo misturado numa página só. Mas dá para fazer tudo uma coisa só, tá? Mas aí fica uma bagunça. Não é recomendável, mas dá. É por isso que chamam de hipertexto, então, porque para fazer, por exemplo, um cabeçalho com um link, faz uma linha de comando aí à torta e direita? Não, o hipertexto vem desses links, na verdade, né, de tu clicar, porque quando foi criado lá o HTML, pessoal, na verdade, quem criou o HTML foi o Tim Berners-Lee, que era um físico lá, químico físico, lá do CERN, da Suíça, que é onde tem aquele acelerador de partículas, de prótons lá, sabe? E há um tempo atrás eles iam fazer a colisão de partículas para recriar o Big Bang, e aí deu um problema, conseguiram depois de 2, 3 anos, enfim. Que é um acelerador lá que tem 20 e poucos quilômetros de diâmetro, é como se fosse uma rosquinha gigante, uma rosquinha de polvinho gigante, que as moléculas, as partículas, são aceleradas lá dentro em caminhos opostos até se colidirem na velocidade da luz, e ali criaria um efeito parecido com o Big Bang. E aí, esse Tim Berners-Lee que trabalhava lá na época, não sei se ainda trabalha hoje, ele criou o HTML, criou a web HTML para que os físicos da época, os pesquisadores, conseguissem trocar informações e textos, e documentos de forma mais fácil. Então, a ideia dele foi justamente criar alguma forma que as pessoas entrassem no computador e eu conseguisse clicar, vou clicar aqui nesse link que vai me dar lá o artigo do fulano que está lá na Itália, tá? E tem, então, essa facilidade de tu navegar entre conteúdo apenas clicando em um monte de link. Então, eu vim aqui, cliquei no outro link, já fui para outro lugar, cliquei no outro link, já fui para outro lugar, cliquei no outro link, entendeu, Cláudio? Então, isso que é a ideia do hipertexto, tá? É nesse sentido. Tipo, clicando, navegando entre o texto, entre o conteúdo, tá? Uhum. Beleza? Tranquilo. Beleza. Então, pessoal, a atividade aqui 0 para vocês fazerem, tá? Uma atividade bem tranquila. É desenvolver uma página HTML, usando HTML5, né, obviamente. Então, a página deve possuir um cabeçalho com título, qualquer uma seção que contenha 2 vídeos,
Então, se eu falei cabeçalho, aqui eu vou usar a tag header. Uma seção que eu tenho 2 vídeos, vou usar lá a tag section, né? 2 tag section, uma para cada seção com vídeo. Então, um dos vídeos vocês vão usar o link externo do YouTube, que é o iframe, que a gente viu ali. Pode ser qualquer vídeo do YouTube. E um outro, um arquivo local. Podem pegar qualquer vídeo que vocês tenham no computador de vocês e usar a tag vídeo para mostrar o vídeo. Cada vídeo deve ter um título, então eu vou usar lá um H1, um H2 para criar um título para cada vídeo e uma descrição. Aí a descrição eu posso usar o elemento P, que é o parágrafo. A página também deve possuir um rodapé lá no final da página, lá embaixo. E como eu falei, utilizar as tags header para criar o cabeçalho, section para criar sessões e o footer para criar aqui o rodapé da página, tá? Então essa aqui que seria a atividade. O que vai resultar isso aqui quando vocês fazerem? Pessoal, só HTML, tá? Não precisa fazer CSS. Quem quiser já fazer com CSS, que já sabe, tudo bem. Vai ser só HTML purão. Vai ser mais ou menos como isso aqui, ó. Aqui seria o meu cabeçalho. Aqui eu tenho uma seção com título, um vídeo e uma descrição para o vídeo. Aqui uma outra seção da página, que seria um outro título do meu vídeo local aqui e a descrição. E lá embaixo eu fiz aqui um cabeçalho, só com o nome, Instituto Federal Catarinense, tá? Aqui até o nome da outra disciplina tal, especiais de programação de computadores, que nem arrumei, tem que arrumar depois, tá? Eu usei o mesmo exemplo. Seria o final da página, que seria o rodapé, né? Não o cabeçalho, desculpa, o rodapé da página. Ok? Então, isso aqui. Por que isso? Porque depois lá com o CSS, a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó. Peraí, deixa eu achar onde é que tá. Então, a mesma página lá, depois só com CSS, a gente vai conseguir fazer algo assim, tá? Então, uso só aquele HTML, daí só coloco um CSzinho para um lado, ali para o outro, dou uma ajeitadinha, a gente consegue ter esse outro tipo aqui de página, tá? Então, eu só peço para vocês que vocês façam e não percam, tá? Salve esse arquivo que vai ser usado futuramente. Mas em qualquer editor de texto? Qualquer editor de texto, tá, pessoal? No Ubuntu, eu sugiro usar o Sublime, ou Brackets, tá? Eu uso o Sublime. E no Windows, o Notepad++, tá? Tem que ser um editor que tenha marcação, né? Que tenha realce de sintaxe, né? Senão fica difícil. Tá. Beleza. Aí depois para chamar ele, tu salva ele com qualquer nome lá, localhost, barra o nome que tu gravou. Pessoal, salva com aqui, ó. Salvem qualquer coisa, .html, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Atividade. Ó, atividade 01.html. Como, pessoal, é só HTML, não é lá do cliente, não tem nada de servidor, tu pode jogar isso aqui em qualquer lugar, qualquer pasta, clica com o botão direito, abrir com qualquer navegador que vocês tenham, tá? Ele vai abrir aqui. Tá? Percebam que aqui fica o nome daí físico da máquina, do arquivo da máquina, tá? O file. Mas tudo bem. Como é só HTML, CSS, JavaScript, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Quem já tem um servidor, se quiser colocar, aí tem que colocar lá no servidorzinho. Até posso mostrar aqui, ó. Meu servidor está aqui. var www, HTML, web, aqui HTML, aula 2, atividades, está aqui, ó. Aí eu vou botar lá, localhost, barra, aula 02, barra, atividades, barra, o nome do meu arquivo. Mas eu posso colocar aqui localmente, só clico com o botão direito e abro com o navegador, que também vai funcionar. Tá. Tanto faz. Show de bola. Beleza? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Da minha parte é isso. Tudo demais aí? Eu já paro de fazer a gravação do vídeo para nós. Então vamos parar aqui, velho.